Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo, a mais uma aula do Livro dos Médiuns com o Marco. Marco, muito bem-vindo para essa nossa quarta aula. Obrigada, Marco. Atma Namastê, vamos colocar a minha apresentação. Todos vendo minha tela? Estou vendo sua tela, mas ainda não está aparecendo a apresentação, não. Pronto, está aparecendo já. Tá ok. Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja presente no coração de cada um de nós. Meus irmãos, hoje, dia 23 de fevereiro de 2025, nós estaremos ainda falando da primeira parte do Livro dos Médiuns, que são as noções preliminares, onde Kardec, com muita propriedade, ele consegue explicar. E, logicamente, nós acrescentamos coisas da ciência sobre o método que ele codificou o Pentateuco. Então, é uma aula extremamente interessante, é uma aula praticamente científica, que Kardec, com muita propriedade, vivendo ali no meio, né, de grandes precursores do iluminismo, ali, né, sobre a influência, né, de vários precursores do iluminismo, ele, muito inteligente, conseguiu colocar, vamos dizer assim, em conceitos, né, teóricos, tudo que ele estudou e da forma que ele metodizou a doutrina dos espíritos. Então, essa aula é muito importante, principalmente para os céticos, né? Aquelas pessoas que não entendem, né? Pensam, Kardec era um grande médium, e aí ele recebia... Não foi nada disso. Tá? A gente vai ver que Kardec utilizou o método mais científico da época, tá? Que foi o positivismo de Augusto Comte, junto com conceitos de Pestalozzi, conceitos de Immanuel Kant. Kardec realmente é brilhante. Então, vamos lá para a gente entender como foi que Kardec metodizou o Pentateuco. Vamos primeiro fazer uma reflexão. Isso está escrito na Gênese, tá? No capítulo, que é uma espécie de introdução da Gênese, da editora Leike, que é chamada Revelação do Mundo, feito por Herculano Pires. Então, Herculano diz o seguinte: a posição materialista das ciências, voltadas para a realidade exclusivamente sensorial, levou-as a rejeitar a ciência espírita e a condená-la como destituída de base científica. Mas Kardec declarou a incompetência das ciências materialistas para opinar sobre o assunto e prosseguiu nas pesquisas e na divulgação de seus resultados. Alguém poderia perguntar, puxa, Kardec foi agressivo, né? Disse que a ciência era incompetente para julgar. Sim, até porque a maioria daqueles que julgavam e criticavam não tinham acesso à leitura e à forma como Kardec estava codificando o Pentateuco. Então, por isso, ele chamou de incompetência, ou seja, falta competência para você entender o que está sendo feito. Né? Então, para isso, deveriam analisar melhor, estudar melhor, né? Fazer a leitura com mais profundidade. Então, Herculano Pires, com muita propriedade. Herculano foi o fundador da Federação Espírita de São Paulo. E ele coloca isso exatamente na edição da editora Leike, do livro da Gênese. Então, vale a pena você refletir sobre essa afirmação de Herculano Pires. Vamos entender quais são os objetivos da aula de hoje. Objetivos específicos. Primeiro, identificar o que é o método científico e suas respectivas correntes filosóficas. Marco, por que isso? Para que você possa entender a cabeça de Kardec. Como eu falei, muitos espíritas leem os livros dos espíritos, mas parece que não conseguem entender a cabeça de Kardec. Kardec é brilhante em todos os aspectos.
Tá? Então, esse método científico que Kardec usa, né, com viés das correntes filosóficas, faz você começar a entender como Kardec era cuidadoso. Segundo objetivo é identificar o método e a forma que Kardec codifica o Pentateuco. E o terceiro é identificar que a cronologia de publicações do Pentateuco esteve sob uma égide metodológica, do simples para o complexo. Então, a gente vai analisar todas as publicações que Kardec fez enquanto encarnados, e até depois de alguns anos desencarnado com obras póstumas, né, onde Leon Denis e outros fazem um compilado ali das coisas que ele tinha escrito e colocado nas suas gavetas. Então você vai entender essa cronologia e vai verificar como houve um método extremamente, vamos dizer assim, fácil para que as pessoas pudessem dar continuidade ao conhecimento espiritual. Vamos entender primeiro a palavra método. Método do grego significa meterodos, ou seja, o caminho para chegar a um fim. Então, um método é como se fosse uma estratégia, um caminho que você utiliza para chegar a um determinado objetivo. A origem ocidental vem de Sócrates, tá? Que viveu ali entre 469 a 399 a.C. Esse método de Sócrates, né, que é a origem ocidental, por que isso, Marco? Porque também temos a origem oriental. Né? E como Kardec é ocidental, a gente vai se ater exatamente às análises e entendimento do pensamento ocidental. Então, isso foi chamado na época de dialógica humanística, tá? Que nós conhecemos como maiêutica. Qual é a base da maiêutica? É a pergunta. Né? Então, quando você quer descobrir alguma coisa, você faz perguntas que vão levando à própria reflexão daquele que quer a resposta. Então, esse é a origem, né, do conceito de método. O precursor contemporâneo, dando continuidade, né, ao que Sócrates inicia lá atrás, foi René Descartes, em 1619, através do discurso do método. O René Descartes ele foi o precursor do iluminismo, ele abriu as portas para inúmeros outros pensadores da época que traziam um novo conceito de humanidade. Ele abriu caminho para a ciência e para o método científico, e foi conhecido como o método cartesiano, que muita gente critica, mas devemos dar o devido valor histórico, ok? E, por último, o que faz o método? Vamos entender. Como a gente falou aqui na própria tradução, ele delimita o modus operandi da obtenção na produção do conhecimento sob a ótica epistemológica. Repara, obtenção da produção do conhecimento. Por quê? Para chegar na produção do conhecimento, eu tenho que conhecer as informações. E a ótica epistemológica, ela leva em conta não só a visão daquele que está criando esse conhecimento, mas também as correntes contrárias. Então, a epistemologia mostra essas visões que se complementam para criar um novo conhecimento. Então, isso é interessante você saber para você entender exatamente o conceito científico que Kardec se utiliza. Vamos entender como é que Kardec trabalhou. Ele foi influenciado, né, por conceitos humanistas e ideias iluministas, né, baseado na maiêutica socrática, como a gente viu. Então, quem foi que influenciou Kardec? Kardec era um acadêmico. Então, ele teve acesso, durante a sua formação, até ainda jovem, a livros de Sócrates, Aristóteles, Emmanuel Kant, John Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Lavoisier, entre muitos outros. E principalmente pelo seu mestre. Por quê? Pelo seu mestre? Porque ele estudou na escola de Pestalozzi. Ok? Então, foi desta maneira que a cabeça de Kardec foi formada, pelo que havia de maior conhecimento inata de espíritos
extremamente voltados para trazer à luz a humanidade. Esse método positivista de Augusto Comte foi mesclado com o método intuitivo racionalista de Pestalozzi. Tá? Aqui está a figura de Augusto Comte, tá? E aqui a figura do seu mestre Pestalozzi. Então, ele une o método positivista do Augusto Comte com o método intuitivo do Pestalozzi, ok? Vamos ver o que é o método positivista, para a gente poder depois entender essa mescla. O método positivista, ele é um método experimental, ou seja, ele não cria um caminho baseado no achismo, no que ele acha. Ele simplesmente, primeiro, observa os fatos, depois que ele observou os fatos, ele comparou, depois que ele comparou, ele analisa. Analisar é decompor, né? É verificar detalhes dessa comparação. Depois que ele analisou, ele verifica as relações de causa e efeito, a fim de identificar quais são as leis que regem esse fenômeno estudado. Depois ele deduz as consequências, a dedução é do geral para o particular, né? Ele verifica as incidências das leis e das relações de causa e efeito e aplica especificamente ao objeto do estudo. E ele busca as aplicações úteis para o resultado. É aqui que se cria o novo conhecimento. Espera aí, Marco, então deixa eu entender. Kardec se utiliza do método positivista fazendo exatamente isso? Exatamente. Ele observa os fenômenos espíritas, começa a comparar, verifica se tem alguma coisa que contradiz, analisa, né, cada um deles e volta a comparar. Isso é uma espécie de processo cumulativo, como todo aprendizado é cumulativo. Ele verifica as relações de causa e efeito, ou seja, se tem um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente, identifica quais são as leis que vão estar regendo os fenômenos que ele está estudando, depois faz uma dedução, tá, dessas consequências e depois busca as aplicações úteis para o resultado, que é exatamente a produção do conhecimento, escrevendo o que nós temos hoje no Pentateuco. Então, esse é o método positivista. Vamos entender agora a forma como a cabeça de Kardec, desde jovem, foi formada pelo método intuitivo de Pestalozzi. Tá? Uma frase muito interessante de Pestalozzi, eu acho essa aqui. Ó. É preciso psicologizar a educação. Só para lembrar, a palavra psicologia, muita gente interpreta atualmente de forma equivocada, né? Logia é estudo, psico é mente ou alma. Tá? Então é preciso entender a alma na educação, a alma da pessoa. Então ele particulariza o conceito humanista. Ok? Então vamos entender o que é o método intuitivo de Pestalozzi. A observação ou percepção sensorial, que é a intuição, é a base da instrução. Então, para Pestalozzi, é fundamental para que haja uma retenção do aprendizado, que a intuição venha à tona. A linguagem deve estar sempre ligada à observação, isto é, ao objeto ou conteúdo, ou seja, a forma de você falar, na realidade, tem que estar diretamente ligada ao que você vê, ao que você sente, ao que você observa, ok? A época de aprender não é a época do julgamento e crítica. Isso aqui é muito interessante. Os jovens atualmente, né, nas faculdades, eu durante muitos anos fui professor universitário, e às vezes tem um jovem, né, mais chamado de crítico, que quer ficar criticando, isso aí não serve para nada, né? Eu não vou usar isso nunca, né? E, na realidade, ele não tem base nenhuma para estar falando aquilo, tá? Ele não tem fundamentos para fazer essa crítica. Então, a época que a gente está aprendendo não é a época de ficar julgando e criticando. Primeiro aprenda, retenha aquele conhecimento, e depois que ele estiver contigo, você pode, olha, isso aqui eu não vou querer, vou descartar, tá? Mas para aprender não é o mesmo momento que você tenta julgar ou criticar. Tá? Esse é o pensamento de Pestalozzi, que Kardec foi,
vamos dizer assim, educado. Em qualquer ramo, o ensino deve começar pelos elementos mais simples e proceder gradualmente de acordo com o desenvolvimento do aprendiz. Isto é, uma ordem psicológica. Em outras palavras, isso é humanizar a educação. Por isso que ele tem essa frase aqui, é preciso psicologizar a educação, ou seja, respeitar os limites da pessoa que aprende. Por muitas vezes a gente acredita, quando a gente ensina alguma coisa, que a velocidade de aprendizado daquele aprendiz é a mesma velocidade a qual eu insiro as informações. Isso não é real. Tá? Eu te digo isso, eu sou educador, minha primeira formação foi na área de educação, e a gente tem que saber respeitar o limite de cada um. Então, veja como Kardec foi assimilando esses conhecimentos fundamentais na sua juventude de Pestalozzi e coloca tudo isso, junto com o método positivista, no método que ele utiliza para codificar o Pentateuco. 5. Tempo suficiente deve ser consagrado a cada ponto de um ensino, a fim de assegurar o domínio completo dele pelo aluno. Ou seja, a gente não pode acreditar que só pelo fato de você ter falado alguma coisa, que automaticamente aquela pessoa vai reter aquela informação. Tá? É por isso que todo bom educador, ele entende que a educação é um processo cumulativo e repetitivo. É fundamental, de tempos em tempos, você repetir aquilo que já foi passado lá atrás como informação. Tá? E Kardec faz isso o tempo todo. Quem teve a oportunidade de ler os livros do Pentateuco vai ver que ele repete, às vezes, vamos dizer, na Gênesis, no último livro, coisas que ele escreveu no primeiro livro dos Espíritos. Tá certo? Então, isso é um método para a retenção do aprendizado. Meia dúzia. O ensino deve ter por alvo o desenvolvimento e não a exposição dogmática. Esse conceito de desenvolvimento é o desenvolvimento cognitivo. Ou seja, é como se você estivesse fazendo uma construção naqueles brinquedinhos Lego. Você vai colocando, em princípio, a base, e aos poucos você vai acrescendo, vai colocando mais tijolinhos para que aquele edifício possa estar em processo de feitoria. 7. O mestre deve respeitar a individualidade do aluno. Aqui, esse método de Pestalozzi fala sobre as limitações do aluno. E para que você entenda as limitações do aluno, você tem que entender a forma do aluno pensar. Ok? O fim principal do ensino elementar não é ministrar conhecimentos e talento ao aluno, mas sim desenvolver e aumentar os poderes de sua inteligência, ou seja, fazê-lo pensar. Ok? Então, o conceito de progresso cognitivo, ele é feito aos poucos, através do passar das informações, da repetição, do processo cumulativo, para que o próprio aluno possa criar as suas formas de entender. Não é porque você é extremamente hábil para explicar alguma coisa que você possa acreditar que a pessoa entendeu. Cada pessoa entende, às vezes, a mesma informação de formas diferentes. Então, é isso que Pestalozzi nos traz nesse item 8. Item 9. O saber deve corresponder ao poder e a aprendizagem à conquista de técnicas. Isso aqui é muito interessante, porque o conceito de métodos, de caminhos, passa exatamente pelo desdobramento de técnicas. O que é uma técnica, Marco? Técnica é, vamos dizer assim, um pedaço do método que traz uma forma de facilitar o aprendizado. Tá? Então, você tem várias técnicas hoje, técnicas para ensinar inglês, técnicas para ensinar matemática. Então, essas técnicas, na realidade, o conjunto dessas técnicas vão dar suporte ao método. Ok? Item 10.
As relações entre professor e aluno, especialmente em disciplina, devem ser baseadas e reguladas pelo amor. Isso é fundamental, né? O conceito de amor, como a gente sabe, amor não é um sentimento, é uma energia. E as pessoas sentem, né, quando lidam, principalmente com um mestre direto, isso era comum, por exemplo, na Grécia Antiga, e nos grandes centros de instrução, que o instrutor, o educador, ele deve ter amor não só pelo que está sendo ensinado, mas pela forma que ele ensina, porque isso diz respeito à forma que o aluno aprende. Ok? Então, veja como Pestalozzi era extremamente dedicado ao entendimento do ser humano, do humanismo, do processo de aprender. A instrução deve estar subordinada ao fim mais elevado, que é educação. A educação diz respeito ao espírito. A instrução diz respeito à mente produtiva, ou seja, ao cérebro. Então, para que você tenha uma boa instrução com retenção para o aprendizado, é necessário que primeiro você cuide da educação. Por isso que tem que ser com amor, ok? Aí você fala assim, puxa vida, Kardec, então, ele se utiliza desse método intuitivo de Pestalozzi, somado, né, àquela coisa dogmática do sistema cartesiano, que é de Augusto Comte, do positivismo, soma os dois e codifica os livros do Pentateuco baseado nessa estrutura de pensar. Vejamos os demais métodos de forma prática e objetiva. A maiêutica, né, socrática, faz o questionamento, né, sistemático para a reflexão do cotidiano concreto e, posteriormente, o despertar de consciência crítica. Tá? Isso é chamado de parto intelectual, ou seja, eu pergunto a você determinadas coisas que o fazem, às vezes, entrar em choque com as suas crenças. Então, você vai verificar que, posteriormente, outros acabaram indo ou tentando ir nessa linha. Tá? O Paulo Freire, eu não gosto muito do Paulo Freire, deixo isso claro, tá? Mas ele tentou ir nessa linha. Tá? Por que você não gosta do Paulo Freire? Porque ele fala determinadas coisas que não estão de acordo com as minhas crenças. Tá? Então, eu não vou dizer que ele é ruim, eu só não gosto da forma como ele acaba trazendo o processo educacional, só por isso. E sou muito fã do Edgar Morin, tá? Que é um italiano que também foi nessa linha da maiêutica socrática. Tá? Então, para vocês entenderem os métodos que existem. Existe o método cartesiano, que é do Augusto Comte, né? E para você entender, o método cartesiano, ele é matemático. Tá? Então, aqui, essa forma de te explicar te entende bem. Ou seja, 2 mais 2 é 4. Não tem rebarba, não tem sobra. Ou seja, eu pego um fato, verifico outro fato, somo os 2 fatos e aquilo me dá uma realidade. Esse é o método cartesiano, que é extremamente criticado, né, por muitos outros métodos. Porém, nós estamos entendendo quais são os métodos que são utilizados. O outro método é o método sistêmico. O que é o método sistêmico, Marco? Onde o somatório das partes é maior, né? O todo é maior do que o somatório das partes. Então 2 mais 2 é 5, não é 4. Se fosse 4, era absolutamente o conceito de somatório. Aqui existe coisas, ou seja, eventos, né, vamos chamar assim, e conceitos de adversidade que são somados quando você quer entender as coisas no conceito de simplesmente somar. Então, o conceito sistêmico, ele agrega variáveis que, por muitas vezes, não aparecem no conceito da observação. Que variáveis são essas? A variável da crença, a variável psicológica, a variável de influência da forma que a pessoa foi educada. Então, o método sistêmico é outro método que a gente tem que levar em consideração quando estuda métodos.
E a dialética? A dialética, ela simplesmente ela une uma tese, que é uma afirmação, contra uma antítese, que é o contrário da afirmação, aquilo que nega a afirmação, e daí cria a síntese. Tá? Então, sim é conjunto, tese é afirmação. Então, é um conjunto de afirmações. Então, o método dialético, que vai resgatar a maiêutica socrática, ele também se torna um método muito utilizado quando falamos em métodos, ok? O método científico, o que ele é, afinal, Marco? Como é que ele trabalha? Vamos entender aqui, ó. Aí você vai entender Kardec. Imagina que esse aqui é Kardec, tá? Ele teve a ideia, né? Foi inspirado pelos espíritos para poder fazer um trabalho, já veio preparado, né? A encarnação dele prova isso, né? Esse mesmo espírito já tinha sido Francisco de Assis, lá atrás ele foi João o Evangelista, então era um espírito já preparado. Então, ele sabe, né, e influenciado pelos seus grandes mestres, né, do iluminismo, que a partir do momento que ele vai produzir alguma coisa, ele tem que começar a observar esta coisa. Essa observação começou com as mesas girantes, né, quando um amigo dele fala para ele que estava tendo espetáculos circenses até nos salões parisienses, e ele vai lá, né, para ver o que é, e ele começa a observar. Quando ele começa a observar, ele identifica um problema, ele fala assim, peraí, né, eu estou vendo que, por muitas vezes, eles perguntam para a mesa se a mesa é masculina ou feminina, ou se a mesa diz que isso é certo ou aquilo é errado. Tem um problema aí, tá? Porque não pode haver um efeito inteligente se não houver uma causa inteligente. Então, esse é o primeiro problema que Kardec identifica. Tá? Depois, ele faz o quê? Ele começa a colher dados, ele começa a buscar informações sobre aquilo. Né? Então, ele começa a visitar determinados médiuns, ele começa a observar como é que os médiuns trabalhavam, e vai coletando dados, vai lendo, né, vai discutindo, né, vai fazendo entrevistas e vai observando. A partir desse momento, ele cria uma hipótese. Olha, existe um mundo espiritual. Essa foi a primeira hipótese que ele falou. E esse mundo espiritual, ele é real. Então, eu tenho que aprofundar isso. Então, ele vai dar continuidade aos seus experimentos. Ele começa a visitar vários médiuns, onde constatava-se psicografia, movimentos que até então seriam furtivos, né? Que não tinham explicação, e ele sempre com aquele problema original. Peraí, se tem um efeito inteligente, é porque tem uma causa inteligente, tem alguma coisa por trás. E ele continua a sua observação até criar uma nova hipótese. Tá? Essa hipótese que, vamos dizer assim, ele acredita estar correta, e ele submete esta nova hipótese a um novo problema. Peraí, se existe um efeito inteligente, é porque tem uma causa inteligente. Então, nós temos que sondar melhor se existe realmente um mundo espiritual. E este é um novo problema. E aí ele volta exatamente nesse circuito, né, de coletar novos dados. E aí você vai vendo que isso foi o tempo todo nos livros do Pentateuco. Né? Ele sempre criava uma nova hipótese, e aí tinha um novo problema, e ele ia buscar esse problema através de quê? Da escrita. Né? Então você tem o livro dos Espíritos, você tem o livro dos Médios. O livro dos Médios narra o quê? O mundo espiritual, os fenômenos espirituais. Depois tem o Evangelho, ou seja, para mostrar a coerência, né, entre os ensinamentos de Jesus e o que os bons espíritos falavam. Então, foi desta maneira que Kardec trabalhou, extremamente científico, com o que havia na época e até hoje. Tá? E eu te digo isso porque fui vítima desses métodos, né, no meu mestrado e no meu doutorado, que são utilizados até hoje. Quando você tem uma escola que tem rigor acadêmico, tá, eles se utilizam, sim, deste método, principalmente em pesquisas de campo. Ok?
e, na realidade, o que Kardec fez foi uma pesquisa de campo e, posteriormente, transforma isso nos livros do Pentateuco. Então, vamos resumir. O método científico, então, é um conjunto de regras básicas de como se deve proceder a fim de produzir conhecimento chamado científico. Quer seja este um novo conhecimento, quer seja este fruto de uma integração, tá? Uma correção, né? Que poderia ser também chamado de evolução, ou uma expansão da área de abrangência de conhecimentos já existentes. Na maioria das disciplinas científicas, consiste em juntar evidências empíricas, ou seja, práticas, verificáveis, observáveis, baseadas na observação sistemática e controlada, geralmente resultante de experiências ou pesquisa de campo, e analisá-las para o uso da lógica. Para muitos autores, o método científico nada mais é do que a lógica aplicada à ciência. Então, quando alguém falar para você que o espiritismo é uma coisa sobrenatural, você pode dizer, olha, não é não. Tá? É só você entender, né, a cabeça de Kardec, e entendendo a cabeça de Kardec, você vai entender como ele metodizou o conceito da doutrina espírita. Então, foi baseado nesse método científico, onde junta o positivismo com o método pestalozziano, que ele traz exatamente as evidências para escrever o que escreveu no Pentateuco. A metodologia científica tem sua origem no pensamento de Descartes, né? Isso falando no conceito da era moderna, né? Porque lá atrás tínhamos também Sócrates, né? Que tinha o conceito da maiêutica, que trazia essa forma metodológica de fazer o outro pensar. Então foi Descartes, né? Posteriormente desenvolveu empiricamente, baseado, né, em coisas que Isaac Newton e o próprio Descartes acabaram entendendo ser a forma melhor de explicitar o fenômeno. Então, Descartes propôs chegar à verdade através de dúvida sistemática e da decomposição do problema em pequenas partes, características que definiram a base da pesquisa científica, compreendendo-se os sistemas mais simples, gradualmente incorporando mais e mais variáveis em busca da descrição do todo. Então, repara, é o famoso conceito daquele inglês, né, que, infelizmente, decapitava corpos. Eu tenho que decompor em partes para poder entender o todo. Esse conceito é cartesiano, né? Se eu decompor em partes para entender o todo, eu estou fazendo o quê? 2 mais 2 é 4. Porém, Kardec, influenciado por todos esses pensadores, né, do iluminismo e com muitas propriedades intelectuais, ele também agrega o método sistêmico, ou seja, ele considera as variáveis. E aí 2 mais 2 não é só 4, é 5, que é o método sistêmico. Começou a entender o método científico que a doutrina espírita foi codificada? Vale citar que o Círculo de Viena, que Kardec fazia parte, tá, na época, acrescentou a esses princípios a necessidade de verificação e o método indutivo, ou seja, do particular para o geral. Ou seja, o que você deduziu, tá, pelo método dedutivo, na realidade pode ser feito ao contrário. Eu posso pegar essa particularidade e levar ela para o geral. Então, o Círculo de Viena passa a questionar isso e acrescenta isso. Olha, tem que ter uma mão de via dupla. Não é só de lá para cá, mas também daqui para lá, para que possa haver realmente um conceito de veracidade. E aí vale a pena citar Karl Popper. Karl Popper, na época, demonstrou que nem a verificação nem a indução, sozinhas, serviam ao propósito em questão, o de compreender a realidade conforme esta é, e não conforme gostaria-se que fosse, pois o cientista deve trabalhar com falseamento, ou seja, deve fazer uma
hipótese e testar suas hipóteses, procurando não apenas evidências de que ela está certa, mas, sobretudo, evidências de que ela está errada. Se a hipótese não resistir ao teste, disse que ela foi falseada. Caso não, disse que foi corroborada. Karl Popper afirmou também que a ciência é um conhecimento provisório que funciona através de sucessivos falseamentos. Nunca se prova uma teoria científica. Outro que merece ser citado nesse estudo é Thomas Kuhn. Tá? Thomas Kuhn tem um livro, vamos dizer assim, clássico, As Revoluções Científicas, né? Quando ele começa a estudar os conceitos da ciência, ele percebe que os paradigmas... O que é um paradigma? É uma verdade que não é questionada. São elementos essenciais do método científico, sendo os momentos de mudança de paradigmas chamados de revolução científica. Ou seja, olha o que está escrito aqui: nunca se prova uma teoria científica, porque ela está sempre mudando. Então, baseado neste conhecimento de Karl Popper, Thomas Kuhn deixa claro que nós vivemos, vamos dizer assim, fases estagnárias. Em determinado momento, nós acreditamos que aquilo é verdade absoluta. Aí vem a ciência e prova que aquilo não é bem daquela maneira. E nós damos um novo galgar, nós temos um novo patamar da ciência com uma evolução. Então, os paradigmas são sempre temporários. E isso é que caracteriza as revoluções científicas. Tá? Isso foi muito bem escrito no livro do Thomas Kuhn. O método científico é construído de forma que a ciência e suas teorias evoluam com o tempo. Começou a entender, né? Puxa, Marco, peraí, Kardec conhecia tudo isso que você está falando? Conhecia. Não foi à toa que ele criou o método que ele nos apresenta através dos livros do Pentateuco, numa sequência lógica de aprendizado. Se você reparar, o livro da Gênese é o mais complexo. É um livro que muitos, até instrutores espíritas, não gostam de ser instrutor deste livro, porque ele demanda uma quantidade de conhecimento sobre a ciência bem grande, viu? Porque você vai ter que agregar fisiologia, anatomia, você vai agregar biologia, química, física quântica, física de partículas, para poder entender o que está escrito ali na Gênese. Né? Então, Kardec foi vítima, entre aspas, de todo esse conhecimento. Ele conhecia tudo isso. Então, vamos ver um esboço gráfico do método científico para corroborar com tudo aquilo que a gente falou. Primeiro, né, para chegar no método científico, tem que ter uma observação, ela tem que ser sistemática, ou seja, repetitiva e controlada. Tem que fazer o registro das observações. Depois a gente vai verificar se esses fatos, né, que a gente observou, se eles são verificáveis, né, não só por mim, mas por outros também, e, né, registra novamente. Depois você cria as hipóteses. Criou a hipótese, o que é a hipótese? É a relação condicional. Se acontece isso, ou seja, se existe um efeito inteligente, é porque existe uma causa inteligente. Isso é uma hipótese. Ela tem que ser testada. Né? Então, quando você testa, você vai verificar se a sua hipótese é verdadeira ou falsa. Aí começa a teoria científica, que é um conjunto que não se dissocia, que não se desfaz de todos os fatos, das hipóteses que são harmonizadas entre si. Tá? Isso é que forma uma teoria científica. Daí vem as implicações, né? Ou seja, quais são as consequências desta nova teoria. Vem as conclusões e as previsões. Posteriormente, como a ciência é cíclica e cumulativa, novos experimentos, novas observações, nova análise, sempre sobre a lógica, sobre o processo não só indutivo, mas também dedutivo. E aí você chega a novos fatos. Novos fatos trazem novos resultados que vão corroborar ou negar
a teoria que foi manifestada. Sim, ok, esses fatos corroboram com o que eu acreditei e fiz como hipótese. Então, a teoria científica está validada. Não, eu não consegui. Recicla as hipóteses e faz todo o processo novamente. Marco, você está me dizendo que Kardec fez tudo isso? Fez. Caramba! Ele era um verdadeiro educador, sim, era um verdadeiro educador e um cientista. Tá? Então, é bastante injusto pessoas que não conhecem a doutrina espírita dizer que ela é infundada, que não tem fundamento, né? É completamente revelar a ignorância daquele que diz isso. Então, está aqui exatamente um esboço gráfico para você entender o que é um método científico que Kardec trabalhou. Ok? Bom, como meio de elaboração, está escrito na Gênese, mas é sempre bom a gente juntar, né, as informações para você entender o todo. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede da mesma maneira que as ciências positivas, que é a de Augusto Comte. Isto é, aplica o método experimental, aquele de observa, analisa, né, testa a hipótese, por aí vai. Fatos de ordem nova se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele as observa, compara, analisa e, partindo dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz as consequências e busca as explicações úteis. O Espiritismo é uma ciência da observação. Olha o que está dito na Gênese, que foi um livro, né? Foi o último livro que Kardec, ainda vivo, nos trouxe, e ele corrobora exatamente com o que começou lá no início, antes da publicação do Livro dos Espíritos. Então, veja a coerência do método científico de Kardec. Tá? Ele corrobora e faz um processo cumulativo de tudo aquilo que ele inicia antes de publicar a primeira edição do Livro dos Espíritos. Vamos entender algumas citações aqui do Livro dos Médiuns. O Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Aquele que quer seriamente o conhecer deve, pois, como primeira condição, sujeitar-se a um estudo sério. Então, isso corrobora com o que a gente já falou, né, lá no início. Não adianta você querer criticar e fazer julgamento se você não conhece a fundo. Isso é muito comum, né, em credos. Por exemplo, tem pessoas que simplesmente não entendem absolutamente nada da Umbanda e ficam julgando e criticando sem conhecer o que é a Umbanda. É o caso, por exemplo, da Wicca também. Muita gente, Wicca é bruxaria, é coisa do mal, não sei o quê. Meu amigo, vá conhecer, vá ler sobre isso. Kardec diz que você deve ler tudo sobre todos os assuntos para poder fazer o início de uma interpretação e não de um julgamento. Tá? Então, o Espiritismo é uma ciência que une também a filosofia e o credo, ou seja, a religião, porque traz em si a base moral dos ensinamentos de Jesus. Então, isso fica muito claro ali, né, no capítulo 3, que nós estamos estudando, no item 18. Já também no item 18, está escrito lá, em uma palavra, antes de se tornar espírita, tratai de se tornar espiritualista. Olha o que Kardec está dizendo. Aqui não é o Marco Bechara que está falando, não. Tá? É Kardec. Eu estou compilando aqui e citando, por isso que eu boto em azul e entre aspas. Né? Tá? Antes de você ser espírita, entender o mundo espiritual, mediunidade, né? Seja espiritualista. Espiritualista é aquele que crê em vida fora da matéria. É aquele que não limita o seu entendimento às coisas sensoriais. Tá? Então, Kardec deixa isso muito claro. Antes de ser espírita, né, se aprofundar nesse tipo de estudo, você tem que ser espiritualista.
Você tem que entender esse conceito. E eu vou mais além. Ser espiritualista não é só crer em conceitos que estão fora da matéria. É também ler, como Kardec deixa muito claro, tudo sobre esses temas e esses assuntos espiritualistas. E aí você vai, vamos dizer assim, para um paralelo do espiritismo. Por exemplo, a Umbanda é um complemento do espiritismo. A Umbanda tem os mesmos princípios do espiritismo. Ah, mas eles acrescentaram, sim, acrescentaram coisas, por muitas vezes advindas, né, dos credos africanos, mas a base estrutural, foi trazido lá em 1908 por Zélio Fernandino de Moraes, é basicamente a mesma forma de pensar da doutrina espírita, principalmente no que se refere à base moral. Então, fica a dica de Kardec aí, antes de ser espírita, você tem que ser espiritualista. A doutrina não foi ditada completa e nem imposta a crença cega. Isso aqui é para os que eu chamo de espíritas de carteirinha, aqueles que, quando você fala alguma coisa, eles perguntam, isso Kardec escreveu aonde? Tá? Isso é uma ignorância atroz, porque Kardec deixa claro, aqui nesse item 13 do capítulo 1, da Gênese, né, que a doutrina não foi ditada completa. Por que não foi completa, Marco? Porque muito ainda teria que vir através da ciência natural, da ciência física. Então, não foi imposta a crença cega. Não é porque está escrito aqui que não pode ter desdobramento. Os espíritas de carteirinha dizem assim, mas Kardec não falou isso. Isso não está escrito em nenhum livro da doutrina. Isso é uma ignorância atroz. A partir do momento que a ciência negar qualquer ensinamento da doutrina espírita, o próprio Kardec diz para abandonar o que está escrito na doutrina espírita e ficar com a ciência. Por quê? Porque ambas se complementam. Mas Kardec também diz que a doutrina espírita nunca será superada, nem rejeitada. Por quê? Porque à medida que surja um novo conhecimento, trazido pela ciência, por exemplo, né, ela vai incorporar. E é isso que muitos espíritas de carteirinha não entendem, são os ortodoxos. Né? Eu digo que a maioria desses ortodoxos espíritas são católicos, né? Fervorosos da Idade Média, que reencarnaram como espíritas para ver se aprendiam alguma coisa, mas ainda, por muitas vezes, lhe falta entender esta frase aqui que está escrita na Gênese. Outra coisa interessante, os espíritas não ensinam senão apenas o que é necessário para guiar o caminho da verdade, mas eles se abstêm de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo. Marco, me dá um exemplo. A teoria dos Vedas, tá? A teoria principalmente sobre a fisiologia e a anatomia do ser humano, né, no conceito do corpo sutil, que foi o alvo da nossa segunda aula, não está escrito em livro nenhum, da forma como a gente apresentou, por exemplo, mas isso está escrito o quê? Nas grandes, vamos dizer assim, nos grandes livros dos Vedas. Tá? Então, olha aqui, ó, os espíritos eles se abstêm de revelar ao homem o que ele pode descobrir por si mesmo. Já está aí, nós podemos descobrir. Então, vamos parar com essa coisa de Kardec não disse isso e não tem nenhum livro espírita que fala sobre isso. Porém, isso é um conhecimento espiritualista. E os espíritos passam a entender que eles não têm a obrigação de travar a sua cognição. Eles se abstêm de revelar para nós o que a gente pode descobrir por nós mesmos. Mas, para isso, tem que ter o quê? Curiosidade. Curiosidade é que move a ciência. Curiosidade é que move o conceito espiritualista e espírita. Os espíritos nos trazem coisas que são necessárias para guiar o nosso caminho, mas informações que nós podemos conseguir por nós mesmos, eles se abstêm. Está aqui, ó. Não sou eu que estou falando, é o livro da Gênese, no capítulo 1, item 50, ok? Pensem sobre isso. No Espiritismo,
a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. O verdadeiro ponto de partida, pois, é a existência da alma. Por quê? A imortalidade da alma. Aqui está exatamente o exemplo do desdobramento, né? O corpo físico, aqui tem em azul o duplo etéreo, e aqui o desdobramento da pessoa, que quando acontece, está sendo guiado pelo espírito, é o espírito que comanda tudo, e existe o chamado cordão fluídico, chamado cordão de prata, que liga. Por isso que quando a gente está em trabalho em desdobramento, o que diferencia um encarnado do desencarnado é que o encarnado trabalhador tem exatamente esse rastro luminoso aqui, ó, que é o cordão de prata, que o liga ao corpo físico, ok? Então, no desdobramento, nós estamos, né, no mundo espiritual, a gente consegue ver exatamente esse rastro saindo exatamente do posterior. É como se fosse na mesma direção do ajna, mais ou menos, entre o ajna e o chakra da testa, tá? É o posterior da cabeça, que faz a ligação. Se esse cordão se romper, acabou a vida material. Ok? Então, fica aí, né, a dica do Livro dos Médiuns, que a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. O verdadeiro ponto de partida é entender que existe a alma é imortal. Todo ensino metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Partir, pois, da matéria, fazendo-o observá-la em convencê-lo de que nele há alguma coisa que escapa às leis da matéria. Em uma palavra, antes de se tornar espírita, tratai de o tornar espiritualista. Então, aqui está a frase toda, tá? Que é complementada pelo slide anterior, e eu coloquei aqui, né, o conceito que foi publicado na revista Veja, muitos anos atrás, onde ele traz exatamente um conceito da força da fé, a ciência explicando como é que o cérebro produz o pensamento, tá? Mágico, né? Porque tudo que o espírito manifesta tem uma coparticipação no corpo físico. Existe uma correlação intrínseca entre o espírito, o perispírito e o corpo espiritual. Então, essa matéria da Veja foi muito bacana, né? Que mostrava as áreas do cérebro que eram ativadas no momento em que você pensava isso, pensava aquilo, né? Cada área do cérebro é como se fosse um compartimento para a manifestação física do que é ordenado, do que é comandado pelo espírito, ok? Outro livro que vale a pena citar é O Universo numa Casca de Nós, do Stephen Hawking, tá? Que é o mesmo espírito de Isaac Newton. Tá? Para você entender, o espiritismo é uma ciência da observação. O estudo das leis materiais deveria preceder o da espiritualidade. Olha o que Kardec coloca no livro da Gênese, que é o último livro, lá no capítulo 1, no item 16, que para você realmente entender o espiritismo, você antes tem que se tornar espiritualista. E também deve entender as leis materiais para poder justificar o que acontece no mundo espiritual, que são novas leis. As leis do mundo espiritual não são as mesmas leis do mundo material, ou seja, elas são mais amplas. E as leis do mundo espiritual interferem diretamente nas leis do mundo material. É por isso que as leis espirituais podem comandar as leis que regem o mundo material. Então, quem traz muita coisa sobre isso é exatamente esse livro do Stephen Hawking, do Universo numa Casca de Nós, onde ele explica essas correlações da ciência com coisas que, na realidade, são leis espirituais, que ele diz que são leis ainda desconhecidas pela ciência. Tá? Então, o Stephen Hawking, que é um espírito extremamente preparado, inteligente, né? Ele, através desse livro, nos traz esses ensinamentos que corroboram exatamente o que foi escrito há mais de 150 anos atrás no livro da Gênese. O melhor método de ensino espírita
é o de se dirigir à razão, antes de se dirigir aos olhos, aos sentidos. Ou seja, como diria Albert Einstein, pense, pense. Puxa vida, se está acontecendo esse efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Ou seja, ele vai buscar a razão, a cognição, o processo da inteligência humana, independendo dos sentidos que foram aguçados, se foi a audição, se foi a visão. Então, veja como Kardec é criterioso, né, associando o espiritismo à ciência. Outro livro interessante é do Amit Goswami, né, que é doutor em física quântica, né? Ou seja, da teoria para a prática, do simples para o complexo, da razão para a experimentação. A produção do conhecimento sempre é acumulativa, como a gente já falou. Você identifica o fenômeno, reconhece que ali tem alguma lei, que talvez você desconheça, procura entender, tá? Compreende, né? Ou seja, o que é a compreensão? É viver com o entendimento e aprende. Então, esse conceito aqui está muito bem descrito nesse livro do Amit Goswami, que também tem um livro clássico, que é A Física da Alma, né? Todos deveriam ler, né? Onde ele associa o conceito da razão científica às produções de fenômenos e leis, as quais a física quântica vem desvendando, que são, por muitas vezes, leis do mundo espiritual. Aqui está a base do ensinamento espírita, e a gente está terminando essa aula, né? E aí, a cronologia que Kardec nos traz do simples ao complexo. Primeiro, tá? Kardec, em 1857, ele publica o Livro dos Espíritos. Vocês devem lembrar que houve uma queima, né, dos livros espíritas pela Igreja Católica, né? E, posteriormente, ele reformulou o Livro dos Espíritos e lançou a versão que nós conhecemos hoje, em 1857. Posteriormente, isso era corroborado. A Revista Espírita era, na realidade, uma espécie de testes que Kardec, antes de publicar em qualquer livro, ele colocava aqui, tá, as suas observações. Então, ele usou isso como uma espécie de registro. Então, a Revista Espírita veio, né, ela é anterior ao Livro dos Espíritos, tá? No conceito de registros. Mas ela passa a ser uma publicação a partir de 1858, tá? Posteriormente, Kardec publica, né, o que é o Espiritismo, em 1859. Por quê? Aqui é um diálogo, né, entre um padre, um leigo, e uma pessoa que entende sobre o Espiritismo, onde ele mostra, através desse diálogo, e aí ele manifesta exatamente a teoria socrática, né, a maiêutica, das perguntas. O ignorante pergunta, né, o ateu questiona, e vem a pessoa e explica, através de, às vezes, de próprias indagações. Então, o livro que é Espiritismo, ele é muito interessante no que se refere à metodologia da maiêutica socrática. Kardec traz esse conceito aqui, ok? Depois ele publica o Livro dos Médiuns, que traz o quê? A realidade do mundo espiritual, o que acontece no mundo espiritual. Então, veja a cronologia, né, brilhante que Kardec foi colocando até nas publicações. Então, em 61, ele publica o Livro dos Médiuns. Em 64, 3 anos depois, ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que a base do Espiritismo, a base moral, era toda predita pelos ensinamentos de Jesus. Depois ele coloca, né, para nós, um ano depois do Evangelho, o Céu e o Inferno, que traz exatamente o quê? O conceito de punições. Existe um umbral, existe purgatório. Então, ele traz esse conceito. O que é o céu, o que é o inferno? E aí ele questiona, né? Desde o momento que sabemos que o mundo é redondo, onde é que é em cima, que é o céu, e onde é que é embaixo, que é o inferno? Se eu tiver, por exemplo, comparando o Brasil com o Japão, por exemplo, um está em cima, outro está embaixo, né? Mas o mundo roda, né? E aí o momento do que é em cima fica abaixo, o que é abaixo fica acima. Então, o céu e o inferno são conceitos, vamos dizer assim, imaginários
do ser humano, né? O céu é o conceito do estar junto ao seu pensamento, e o inferno também. Então, Kardec mostra isso, né? Através de depoimentos de espíritos que sofreram muito, tal, e é muito interessante. E eu tenho a propriedade, né, e, vamos dizer assim, o privilégio de ter, né, já sido instrutor de todos esses livros. Então, são livros maravilhosos. Depois vem a Gênese, que é a base científica, né, foi o último livro de Kardec ainda vivo, 1868, e, posteriormente, um ano depois de publicar a Gênese, Kardec desencarna. Tá? Ele desencarna no dia 31 de março, um ano depois, com 65 anos apenas. Tá? E aí, posteriormente, Leon Denis, Camille Flammarion e outros, né, ali do círculo de conhecimento e amizade de Kardec, juntam tudo, tá? E 21 anos depois publicam obra póstumas, em 1890. Okay? Então, essa foi a cronologia do simples ao complexo, que é a Gênese, que Kardec se utiliza, mostrando a coerência que Kardec trabalha e trabalhou. E aí a gente encerra com esta frase aqui, ó. Aqueles que querem tudo conhecer numa ciência devem necessariamente ler tudo o que está escrito sobre a matéria e não se limitar a um só autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas, tão bem quanto as apologias. Iniciar-se nos diferentes sistemas, a fim de poder julgar pela comparação. Sob esse aspecto, não preconizamos nem criticamos nenhuma obra. Item 35 do capítulo 3 do Livro dos Médiuns. Então, repara, Kardec extremamente coerente, deixa claro, olha, não fica julgando ou criticando, né, coisas que você não leu, que você não se aprofundou. E outra coisa, não acredite que conhece alguma coisa por ter lido um único autor daquele assunto, que é outro problema sério. As pessoas, a gente sabe que as pessoas leem muito pouco, né? Então, às vezes, a pessoa lê um livro sobre, né, ou nem às vezes um livro, um artigo sobre determinado assunto, que aborda determinado tema, e aí acha que pode julgar, que pode interpretar, né? E Kardec deixa claro para você não fazer isso. Não julgue algo que você não conhece. É melhor ficar em silêncio. Tá certo, meus irmãos? Então, eu só tenho a agradecer. Na próxima aula nós vamos falar dos sistemas que Kardec identificou na época, depois que ele metodizou a forma de trabalhar, né? Ele foi analisar os sistemas que influenciavam, né, a aceitação do método dele, que será a nossa próxima aula. Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês e até o próximo domingo. Beijo no coração. Um abraço.